Em meados do século XIV, o mundo enfrentou um desastre sem precedentes na história. A peste negra de 1347-1351 não foi apenas uma epidemia, mas foi registrada como a catástrofe mais mortal da história humana. Estima-se que tenha tirado entre 75 e 200 milhões de vidas. Isso representava cerca de 1/3 da população mundial da época. A origem da epidemia estava nas estepes da Ásia Central. A causa da peste, a bactéria Yersinia pestis, espalhou-se através de ratos pretos e das pulgas que viviam neles. As regiões onde as rotas de comércio se cruzavam agiam quase como rodovias para a chegada desse visitante mortal à Europa e ao Oriente Médio. A Rota da Seda, que se estendia da China até as costas do Mar Negro, tornou-se uma rota não apenas para seda e especiarias, mas também para a morte. No outono de 1347, a colônia comercial genovesa de Caffa, hoje Feodosia, na costa do Mar Negro, estava sob cerco. O exército mongol, que conduzia o cerco, percebeu um surto de doença entre suas fileiras. Segundo a lenda, os corpos dos soldados mortos foram lançados com catapultas sobre os muros da cidade. Isso é lembrado como um dos primeiros exemplos de guerra biológica da história. Navios genoveses, fugindo do cerco, levaram consigo sua carga letal. Em poucas semanas, a peste chegou às cidades portuárias do Mediterrâneo. Em 1348, a epidemia irrompeu rapidamente nos portos de Marsella, Barcelona, Gênova e Veneza. Depois, se espalhou para a França, Espanha, Itália e norte da África. Em 1349, a doença chegou à Inglaterra, e em 1350, à Escandinávia. Nenhum canto da Europa escapou desse desastre. A peste não só se espalhou rapidamente, como também deixou as pessoas desamparadas diante de sua letalidade. Dentro de alguns dias após a infecção, surgiam sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, vômito e inchaços enegrecidos, bubões nos gânglios linfáticos, e a maioria dos doentes morria dentro de uma semana. Essas manchas negras foram uma das principais razões para a epidemia ser chamada de peste negra. Os efeitos da epidemia foram sentidos não apenas no campo da saúde, mas em todo o tecido social. Vilarejos esvaziaram, campos ficaram por cultivar, cidades tornaram-se silenciosas. O número de cadáveres era tão alto que até mesmo coveiros pegavam a doença e morriam, tornando os enterros em massa inevitáveis. A ordem econômica entrou em colapso. A escassez de mão de obra aumentou o poder de barganha dos sobreviventes. Os proprietários de terras lutavam para encontrar trabalhadores. Os salários aumentaram, e os fundamentos do sistema feudal foram abalados. A vida religiosa também foi profundamente afetada. Alguns interpretaram essa catástrofe como a ira de Deus. Grupos chamados de flagelantes viajavam de cidade em cidade, se flagelando na tentativa de purificar seus pecados. A medicina medieval não conseguia entender as causas da peste. Os micróbios ainda não haviam sido descobertos. Os médicos acreditavam que a doença se espalhava pelo ar ruim, miasma, ou por efeitos astrológicos. Em algumas cidades, fossas sépticas foram fechadas, e em alguns lugares queimava-se incenso, mas essas medidas não diminuíram a propagação. Medidas de quarentena, no entanto, foram notáveis. Em 1348, Veneza começou a exigir que os navios chegados ao seu porto aguardassem 40 dias. Esse período foi chamado de Quaranta Giorni, em italiano, originando a palavra moderna quarentena. Livros médicos foram reescritos durante a epidemia, e medidas de saúde pública começaram a ser aplicadas de forma sistemática pela primeira vez. Ainda assim, na época, nenhuma delas conseguia acompanhar a velocidade da morte. A peste negra deixou um legado profundo para o mundo moderno. Acima de tudo, mostrou que epidemias não têm apenas dimensões médicas, mas também sociais, econômicas e psicológicas. Quarentena, rastreamento de contatos e coordenação internacional, que vemos hoje em surtos globais como a Covid-19, tem suas raízes na dolorosa experiência do século XIV.
Estudos genéticos revelam que a peste negra deixou marcas duradouras na população europeia. Variações genéticas que conferiam resistência à peste podem ter sido transmitidas por gerações. No entanto, essa imunidade pode ter aumentado a vulnerabilidade a outras doenças. Além disso, a transformação da estrutura social na Europa após a epidemia, a ampliação dos direitos dos camponeses e a aceleração da urbanização foram grandes mudanças que lançaram as bases da Europa moderna. Em outras palavras, a peste negra trouxe tanto destruição quanto renascimento. Hoje, graças ao avanço científico, a peste pode ser tratada com antibióticos. Ainda assim, isso não significa que devemos esquecer as lições da peste negra. Mesmo em nossa era de comércio e viagens globais acelerados, a realidade de que uma doença pode atravessar fronteiras ainda persiste. A peste negra não foi apenas a maior provação do século XIV, mas uma das mais severas da história da humanidade. Enquanto a epidemia tirou milhões de vidas, mudou muito mais. O desespero daquela época nos permite valorizar a ciência médica hoje. Essa catástrofe nos lembra que as doenças não se importam com o poder dos impérios, a riqueza das economias ou as crenças das sociedades. Nossas maiores armas contra elas são o conhecimento, a solidariedade e o progresso científico. O legado da peste negra carrega tanto o rosto frio da morte, quanto o poder da humanidade de se reerguer ao mesmo tempo. Se achou interessante a impressionante história da peste negra, um dos maiores desafios da humanidade, não se esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Nos vemos em novos conteúdos.